Olá, hoje nós vamos fazer um trabalho rendado e listado, sendo que o listado é com um fio de linha industrial. Eu tenho só uma pequena quantia desse fio mescladinho e eu quero trabalhar com ele fazendo listas, usando um fio apenas. Respondendo a uma inscrita que queria saber se dá para trabalhar na máquina normal com um fio, eu já mostrei, inclusive, uma blusa, toda ela feita em um fio apenas, 2,28. É uma blusa canelada. Também já mostrei uma manta de pescoço com um fio também sendo usado. Dá para trabalhar sozinho? Sim, mas não todos os fios. 2,28 é boa porque ela tem uma espessura razoável. As 2,30 e 2,32 são muito finas. Mas essa daqui, por exemplo, é uma 2,30. Então, vou tentar usar, mostrando para vocês aqui uma maneira de trabalhar também com restinhos assim. Que não dá muita coisa, não dá um trabalho inteiro, trabalhando apenas com um fio. Então, vou fazê-la listadinha. E usar a cartela 21. Não existe uma padronização de número de cartela. Às vezes, para mim, a máquina veio como número 21, mas eu deixo no final do vídeo quem queira copiar. É um ponto muito bonito. Se não tem a cartela, não tem o carro L, também dá para fazer com o transportador. Depois eu mostro no final como fazer o mesmo ponto usando o transportador apenas. O desenho da cartela 21, ele tem repetições, então eu vou fazer um dos motivos e daí a lista. Terminou o motivo, troco a cor para fazer a lista. Como ela é um tom parecido com a cor mais grossa, com a linha de cor mais grossa, ele vai ficar um ondulado num tom acima. E caso não tenha o carro L, dá para fazer com o transportador. Se não tem transportador grande já de início, usa transportador menor. Esse é um ponto muito bonito, que pode ser usado tanto em verão, blusas de verão, quanto em blusas de inverno. E fica muito bom.
transporto primeiro 4 pontos, depois 3, 2 e 1. Assim eu faço o desenho de uma meia folha. Transportei primeiro 4 pontos, agora 3. E veja, ele não sobrepõe os pontos na mesma agulha. Ele sobrepõe numa quando vem da esquerda e noutra quando ele vem na direita. Então, ficam 2 agulhas com ponto sobreposto aqui. E 2 agulhas que ficam entre um desenho e outro sem trabalhar, sem fazer furinho nenhum. Depois 2. E depois 1. Ele vai ficando um listado, e esse listado forma uma espécie de sanfoninha, porque ele tem fio mais fino com fio mais grosso e na mesma regulagem. Esse é um trabalho, inclusive, que pode ser usado no lado avesso. Me perguntaram um tempo atrás se rendado poderia ser usado no lado avesso. Depende do gosto da pessoa. Eu acho que tanto um lado quanto o outro ficam bonitos. No lado direito desse ponto, ele sobressai esse relevo das agulhas sobrepostas. E também forma essa onda com a linha mais fina. Mas no lado avesso também dá para usar. Ele tem outro formato, também dá para usar, mas é outro formato também. Depois, se quiser passar, inclusive, ela fica mais vazada, mais furada em função dessa linha ser mais fina. Certo? Aqui eu deixei cair, na verdade caiu sozinha, mas eu deixei o ponto, não recuperei, para mostrar. Uma inscrita me pediu como fazer quando cai o ponto e você só viu ele depois de um tempo. Desmanchar tudo é trabalhoso. Como fazer? Então, vamos tentar. Nem sempre o trabalho fica perfeito, mas vamos tentar. Eu tenho remalhador que eu posso usar pelo lado avesso e tenho remalhador que eu posso usar pelo lado direito. No caso de refazer um ponto assim rendado, eu preciso ir com o remalhador no lado direito do trabalho. Apanho o ponto e vou tentando ver o formato dele para remalhar. Como eu estava com peso embaixo, o ponto correu bem rápido. E aqui chegou no momento de colocar, ele não segue para cima, chegou no momento de colocar esse ponto
agrupando sobre um desses laterais. Então, eu não posso simplesmente pegar o ponto aqui, que está no remalhador, e costurar. Dependendo de onde você esteja com o trabalho e depois viu o ponto caído, precisa descer o ponto onde vai ser sobreposto. No meu caso aqui é este dessa agulha. Então, eu solto a agulha lá em cima, solto o ponto lá em cima da agulha, faço ele correr para que seja pego aqui embaixo junto com o outro que foi capturado e refeito. Tecer novamente, remalhando pelo lado direito. Carreira por carreira. E vamos ver se o efeito dele ficou bom. Se não ficar bom, o melhor é desmanchar mesmo. Dependendo do ponto que caiu, se ele abre para outros pontos, por exemplo, é um desespero mesmo. Fazer a recuperação, às vezes, é mais difícil do que desmanchar e refazer tudo. Se cair, por exemplo, esse ponto aqui, em que se esse ponto de cima soltasse, ele ia correr este, depois esse e esse. Cada um deles iria desfazer e remalhar assim, dessa forma que nós fizemos, nem sempre fica muito bom. Dá mais trabalho do que desmanchar, colocar os pontos na carreira anterior ao ponto caído e refazer o desenho. Melhor mesmo é não cair, mas vamos lá. Aqui então foi recuperado o ponto e refeito para cima. Essa então é uma ideia para usar fio industrial, um fio apenas, com lã ou linha mais grossa. Respondendo a inscrita que queria saber se dá para usar no lado avesso, e também ajudando quem está tentando recuperar pontos. Eu espero que tenha dado uma ideia do trabalho que é recuperar pontos. Essa é a nossa amostra para hoje. Essa é a cartela 21 que veio para mim. Quem queira copiar, dá um pausa no vídeo e pode copiar à vontade. Ela foi refeita porque é uma cartela que eu uso bastante. E com o tempo, esse material ela acaba rasgando. Então, quem quiser copiar, fica à vontade. Nosso trabalho para hoje, então, era esse. Bom trabalho!